porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Olha, Paulo diz aqui que ele não vive mais. Como todo aquele que crê em Jesus Cristo não vive mais. Ele já morreu, né, com as suas paixões, as suas concupiscências, porque estavam mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas Cristo nos deu vida. Então, o viver é Cristo. Ele nos deu vida. Então, porque mediante a própria lei morri. Então, se nós formos olhar na lei, nós morremos, porque se infringimos um dos menores mandamentos, somos condenados por todos. É como se infringíssemos a toda a lei. E a lei era dente por dente, olho por olho, né? Não tinha aí tempero, não tinha aí absolvição. Agora, aí como a lei é tão dura que nenhum homem pode cumprir a lei totalmente e fielmente. E as pessoas ficam, né, quando vêm para Jesus, ficam presunçosos, acham que merecem, são merecedores dos favores e da graça de Deus, e que então estão muito bem. Mas a questão não é porque merecemos que estamos bem, é justamente porque não merecemos. Porque Jesus fez tudo por nós. Ele é a graça, Ele é o favor imerecido. Então, se for contar por méritos humanos, não passa ninguém. Se for contar por justiça própria, ninguém obtém favor de Deus e nem a salvação. Enquanto religiões ensinam que temos que ser um exemplo em tudo, né? De honestidade, de comportamento, né? É claro que, sendo salvo, nós vamos esforçar para fazer boas obras. Mesmo fazendo boas obras, nós, refletindo o caráter de Jesus Cristo, nós não vamos alcançar a perfeição. Mas o nosso alvo deve ser a excelência, quer dizer, dar o melhor, fazer o melhor. Isso é excelência. Se atingiremos a perfeição, Deus o sabe. Agora, o objetivo de Deus, a mira de Deus, o alvo de Deus, é que sejamos elevados à estatura de varão perfeito, crucificando as paixões e os desejos desenfreados humanos. Então, Paulo, aqui pelo Espírito Santo, chega à conclusão de que ele não é ele que vive mais, porque o bem que ele quer, ele não faz, e o mal que ele não quer, isso ele faz. Mas agora ele morre, né? Ele morre, há uma morte. Quando você é batizado, você morreu para o mundo, você morreu para as concupiscências, para as paixões desenfreadas. Agora você tem um Senhor, agora você tem alguém que dirige você, que manda em você,
que é Senhor. Por que falamos Senhor? Porque Ele que manda, e Ele tem as suas normas, e Ele sabe que o homem transgride essas normas, volta e meia transgride aqui ou acolá, mas Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós, o Espírito Santo. Ele fala: eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Então, a disposição humana de transgressão, essa morreu. Então, nós morremos, porque essa disposição humana morreu, e agora é Cristo que vive em nós. É o que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Quer dizer, ele se disciplina de tal ordem que não é ele mais quem vive, e assim deve ser a nós. Não deve ser nós mais que vivemos, mas que Jesus viva em nós. E quando Jesus vive em nós, nada pode nos atingir, nada pode te humilhar, te condenar, te matar, porque você já está morto, e é Cristo quem vive em você. E ele fala, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o caráter de Cristo deve se refletir em nós, aquele que crê, nos dando domínio próprio contra as nossas paixões. E a graça, então, veio por Jesus, que não merecemos nada disso, não merecemos nenhum favor, mas aprove a Ele se fazer maldito no nosso lugar. Que coisa estranha! Ele é o Senhor, Ele não pecou, mas Ele se faz maldito no nosso lugar, e Ele morreu por nós. E se Ele morre por nós, é justo que nós venhamos a morrer por Ele. Quer dizer, crucificando as nossas paixões, juntamente com Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então nós vivemos pela fé, crendo nesta obra redentora de Jesus Cristo, que nos amou. Ele diz aqui, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a morte de Jesus na cruz é uma morte de substituição. Ele se substituiu a nós. A morte na cruz era para nós. Estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. E Ele se entregou por nós. Ele pagou o título da dívida que era contra nós. Não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou, mas foi com o seu próprio sangue. Porque a redenção de uma alma é muito cara. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E diz: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a alma deve ser cuidada, ela deve ser crucificada, as nossas paixões, com a ajuda do Espírito Santo. E vive em nós Jesus vive em nós. O caráter de Jesus deve refletir em nós. Isso é um processo de santificação. E a santificação vem pelo conhecimento da verdade de Deus. Jesus falou: santifica-os, ó Pai, na verdade. Então a verdade é que nos santifica, porque à medida que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus e queremos entrar em acordo com Deus, e ele prossegue: vivo-a pela fé. Então o justo viverá pela fé. Você tem lugar em Deus. Você não está separado de Deus. Você tem o amor de Deus sobre a sua vida. Você tem a graça e as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Agora, nunca se julgue merecedor disso, mas se faça sempre grato ao Senhor, que tudo fez por nós. Essa é a obra que Ele fez para a humanidade, mas é tão
valioso isso, que muitos não entendem a graça de Deus. Como pode recebermos de graça, sem esforço algum? Não há esforço. O que há é somente a fé no Filho de Deus. Você é merecedor de todas as bênçãos. Nós somos merecedores de todas as bênçãos. Nós só necessitamos crer. E quando muitos fazem sacrifícios, muitos fazem coisas difíceis, achando que vão agradar a Deus, achando que vão ter mérito com Deus, a resposta é não, porque só o sacrifício de Jesus agrada a Deus. E por mais sacrifício que nós vamos fazer, nós não vamos agradar a Deus. Nós só vamos agradar a Deus se nós olharmos para Jesus. O quão grande amor que Ele nos ama. Não duvide do amor de Deus sobre a sua vida. Não duvide do amor. Você é amado de Deus. Mas ontem eu escorreguei, hoje eu falei coisas, e aí nunca se julgue merecer, porque senão você vai anular a graça de Jesus. Olha que grandeza isso. É preciso abrir a mente, o coração, para compreender a dimensão da graça sobre nós. Ele fala, pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Deus é amor. Lá no livro de João fala que Deus é amor. Então, muitos ficamos pequenos muitas vezes. Eu transgredi e tal. E em João a palavra diz: se você pecou, você tem um advogado. Fala com ele, ele é fiel e justo para te perdoar. Então, olha bem, esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus. E diz que Ele nos ama com amor que excede a todo entendimento. Só pela fé você pode ter um rabisco de compreensão da dimensão do amor de Deus depositado sobre aquele que crê. Você crê, então isso te alcança. As asas de Deus te cobrem. O amor de Deus releva tudo, como o filho pródigo que volta a casa, ele é recebido com honra. Meu Deus, fez tudo errado, agora é recebido com honra. Que negócio é esse? Que coisa estranha. Se fosse juízo humano, ele ia passar uns dias no cárcere, ele ia colocar ele para carregar pedra, trabalho forçado, e que ele viesse pagar até o último centavo de que ele dilapidou, ele seria, a sentença seria outra. Mas não, a sentença do Pai é outra. Dá para ele um anel de selar da família, um anel de autoridade. Me trata como um dos seus trabalhadores. Não. Você é meu filho. Você é meu filho. E quantos de nós estão pedindo a Deus para ser tratado como um dos seus trabalhadores? E Deus se recusa a isso. Deus se recusa a aceitar a sua autocondenação. Deus se recusa a aceitar você se colocar na posição inferior. Não. Você dá para ele a melhor veste, coloca para ele a sandália nos pés e o anel, e tem mais. Vamos fazer uma festa, a festa do céu, quando o pecador se arrepende. Então, o amor de Deus é incomensurável e é incondicional. E nós vivemos pela graça de Deus. Nós cremos nas promessas de Deus e no que Jesus já fez. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas que Deus já fez, que Deus já estabeleceu.
Então, não anulo a graça de Deus. Olha bem, como é que você pode anular a graça de Deus? Não crendo no amor de Deus, você querendo agradar a Deus, você querendo fazer sacrifícios, você querendo cumprir a lei. Por isso que é perigoso esse negócio de querer cumprir a lei. Quantos vêm falar cumprir a lei? Você tem que circuncidar. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Está cumprindo a lei, né? Então, se temos esses esforços de cumprir a lei para ter merecimento, nós estamos o quê? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então o que adiantou o sacrifício de Jesus? Quem pode fazer um sacrifício maior ou melhor? Quantos estão querendo, completar o sacrifício de Jesus? Não, eu tenho que ir a pé, não sei aonde, eu tenho que carregar uma cruz, eu tenho que pagar os meus pecados. Ora, Jesus não fez tudo? Jesus não é suficiente? O sangue dele não é suficiente? E por mais que você faça o seu sangue, você não vai, e nem ele pede o seu sangue. Quem pede o sangue é Satanás, que pede o sangue. Mas ele não quer sacrifícios humanos, ele quer a obediência, só isso. E a obediência, ela é decorrente da fé. Você crê, então você vai fazer obras, para se disciplinar, e as bênçãos te alcançar, pois não é para nós vivermos mais dissolutamente. A graça, aqui em Gálatas capítulo 5, porque no capítulo 5, verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, os nossos méritos diante de Deus são através de Jesus, pela fé, Ele diz aqui, a esperança da justiça. Qual que é a justiça de Deus? Jesus cumpriu a justiça de Deus a teu favor. Ele é o sol da justiça. Então ele paga a dívida, mas ele só paga, ele pagou por todos, mas nem todos creem nesse pagamento. Às vezes as pessoas recebem, fala para eles que tem um presente muito grande para eles, não vão acreditar, eles não acreditam que tem um presente. E esse presente que ele tem é tão grande, que é a sua vida, a nossa vida. E outra coisa, a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus esse é um dos presentes. O presente nessa terra é que você traga o céu para a terra, é para que você tenha vida, e vida em abundância. Porque você merece? Porque eu mereço? Não, é porque eu creio nas promessas, eu creio que Ele sarou, curou as nossas enfermidades, que Ele levou sobre si as nossas dores, e que Ele nos deu vida, e vida com abundância, e Ele nos traz alegria, porque onde é o Espírito de Deus, até a tristeza se salta de alegria. Isso é motivo de nós regozijarmos constantemente em Cristo. E Ele nos deu algo mais tremendo ainda, a confissão da sua palavra. A confissão da palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, quando confessamos a palavra, quer dizer, afirmamos a palavra de Deus na terra, os anjos saem para executar, porque nós cremos nessas promessas, nós cremos na obra redentora de Jesus Cristo, não somente para a salvação,
mas a bênção é ilimitada sobre nós. Então, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Olha bem, rituais, fazer rituais para Deus, para quê? Fazer santuários para Deus, para quê? Não é nada disso. Isso não tem valor algum. Vou fazer um monumento para Deus. Tem valor algum. O que tem valor para Deus? Mas a fé que atua pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações, amor de Deus que nos amou sem merecermos, mas porque cremos. Ele diz agora, porque voltamos para a casa do Pai, ele diz agora: você é meu filho, e agora nós vamos fazer uma festa, o seu irmão estava perdido, mas foi achado. Você foi achado porque creu, só porque creu. Mérito algum, não tem medalha nenhuma. É o Pai que te dá as medalhas, mas pela fé que atua pelo amor. E é tão forte a graça que no capítulo 33 do livro de Êxodo, capítulo 33 do livro de Êxodo, Moisés, que escreveu a lei, ele, ao ter um encontro pessoal com a majestade de Deus, no verso 12 para frente, ele faz o seguinte: disse Moisés, 33 do livro de Êxodo, verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então aqui Deus está falando que Moisés achou graça, como aquele que crê achou graça diante de Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. De forma que ele invoca a graça de Deus. E não é só mais para frente ele vai falar, rogo-te que me mostre a sua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, amor, compaixão, misericórdia, graça está sobre aquele que crê. Aquele que crê, eu falei: quem vai comigo? Moisés quer saber quem vai comigo. Eu quero que a sua presença vai comigo. Ele fala: se a tua presença não vai comigo, não faças subir deste lugar. Verso 15. Quer dizer, se não é a presença de Deus, não nos faça mover. Mas se eu achei graça diante de ti, mostra-te a minha bondade, a tua bondade, e fala a sua glória, quer dizer, tamanha bondade de Deus. Que Deus fez? Olha, ninguém viu a minha face, e quem ver a minha face vai morre. Tamanha bondade de Deus, tamanha santidade de Deus. Eu falei assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar na fenda da rocha, e a minha bondade, a minha glória passará sobre ti. E quando eu for passar, eu vou colocar minhas mãos para te proteger, e você me verá pelas costas. Então, a bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus
a compaixão de Deus e as misericórdias de Deus que não têm fim é sobre aquele que crê pela graça, pela fé. Foi o que ele disse para Paulo: a mim, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. O espinho na carne, que parece ser uma enfermidade nos olhos, que perturbava Paulo, né, tinha um propósito de mantê-lo humilde. Tamanha as revelações que ele recebeu, foi ao terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tamanha glória de Deus sobre esse homem, né? E mantinha-o humilde, porque era um homem valente, foi valente contra os cristãos e foi valente a favor dos cristãos e do reino de Deus. Ganhou quase o mundo inteiro para Deus, para Jesus. Então a graça de Deus era sobre ele, porque senão ele não conseguiria fazer isso. E a graça de Deus o colocou em proeminência, mas por causa, para que não se elevasse o coração dele, para que não se elevasse, Deus não removeu. Mas não é porque Deus deixou de amar, não é porque a graça de Deus não estava sobre ele, é porque a graça de Deus estava sobre ele, que o impedia de se elevar no seu coração e ficar soberbo, e se ver merecedor. Você não merece, mas a minha graça te basta. A minha graça te faz suficientemente ousado, intrépido, te faz uma testemunha poderosa nessa terra. A minha graça está sobre ti. É essa graça que nós temos que confiar, não em nossos atos, não em nossos atos. Isso não quer dizer que não vamos operar em boas obras, não, é para refletir o caráter de Cristo que nós operamos em boas obras, mas estas boas obras não nos salvam e nem nos faz merecedores. O que nos faz merecedores é a fé que Ele nos ama, o amor que excede todo entendimento, e que Ele é favorável a nós, e que Ele nos elevou em posição de reinar sobre todos os principados e potestades. Por isso que ele fala que ele é rei dos reis. Ele te fez rei, te deu autoridade para reinar sobre a maldade, sobre aquilo que vem contra você, contra a humanidade, e é para a glória de Deus. Celebramos a Deus com voz de triunfo, nos regozijamos em Deus, porque estamos certos do imenso amor com que Ele nos ama, que a nossa mente, as nossas faculdades não podem alcançar, mas nós sabemos pela fé que Ele nos ama, e sendo alvo do amor, mesmo que muitos tenham saído da casa, mas ao retornar para casa, porque sabe que na casa de Deus há aceitação, há perdão, há graça, há amor, há proteção, há provisão, e há festa. Viva em festa, glorifique ao Senhor. A graça dele é suficiente, é mais do que suficiente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, derrame sobre ti a graça imensurável. Creia somente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.